Boa tarde, pessoal. Pô, vou fazer uma palestra chata depois da palestra do Caio. Tinha que deixar o Caio por último, pô. Sacanagem. Mas olha só, eu quero aproveitar um gancho antes de começar a minha palestra. Já que... Tá dando microfonia? Acho que não. Bom, o Caio falou de um monte de coisa legal, né? Blockchain, smart contracts, e tirar o meio físico, né, das coisas que a gente está fazendo. Como é que a gente faz isso, né? Hoje todo mundo acorda, abre o seu celular, vê suas mensagens de WhatsApp, vê seus e-mails, faz um monte de coisa. Como é que essa mágica acontece, né? Simplesmente aparece um dado? Como que faz isso? Eu arrisco a dizer que nenhum de vocês aqui presentes hoje não contém uma vida sem um data center por trás. Certeza quase absoluta, eu apostaria dinheiro nisso. E a gente não percebe. Achei muito legal o Caio falou assim, que bom que vocês não perceberam. É mais ou menos isso. Quem é da indústria de data center trabalha na cozinha. Ali vocês pegam um prato pronto, mas por trás daquele prato que você gostou, cara, tem tanta coisa por trás. E com o advento da inteligência artificial, blockchain, etc., nós ali da cozinha, imagina, agora está vindo, se vinham 100 pedidos de prato, agora vem 80 mil por segundo. E cada vez mais, e cada vez mais. Cada vez que um banco migra para uma tokenização, é mais data center que precisa. E está todo mundo querendo fazer, e a gente está correndo atrás, né? Então, a gente tem que mudar também. Hoje, a nossa cozinha tem que estar apta a receber esse tanto de pedido. E uma das coisas que eu vou falar com vocês hoje é a parte de resfriamento líquido de data centers, né? Como que a gente normalmente resfria um data center? Ar-condicionado convencional, com diferenças, óbvio, até o Rafa falou mais cedo sobre climatização de precisão, mas é basicamente ar. Só que a gente está tendo um problema, a gente não vai mais conseguir. Tem muita densidade, tem muita coisa. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver, passou. E você vê que, principalmente o advento da inteligência artificial, eu acordei com uma notícia hoje, estava compartilhando com o Caio também, ele não conversa. A NVIDIA tem uma empresa, ela patrocina uma empresa de pesquisas de medicamentos. E vou dar informações para vocês que eu não sabia até 10 horas atrás. Hoje, para você colocar um medicamento no mercado, você gasta aproximadamente 2 bilhões de dólares. Um medicamento novo. Igual a gente toma aí dipirona. Cada medicamento é cerca de 2 bilhões de dólares. De onde vem a maioria desse custo? Pesquisas fracassadas. Para cada um remédio que entra no mercado, tem mais um zetalhão de pesquisas que não entram no mercado, porque tem diversas fases, enfim. E aí, um maluco, jovem como o Caio, aí, ele falou que não pegou a internet 1, putz, eu peguei, me senti velho. Falou assim, e se eu pegar os dados de todas as pesquisas que já foram feitas no mundo, colocar uma inteligência artificial para pegar esses dados, para me responder se com um fármaco novo que eu estou pesquisando, esse negócio vai dar pau antes de chegar lá na 3. Será que isso dá certo? Eles conseguiram aproximar com 74% de precisão hoje se o medicamento que eu vou começar a pesquisar vai dar pau ou não. Isso vai economizar aproximadamente 80% do custo para colocar um medicamento novo no mercado. Olha que loucura de onde vai. Quem está por trás disso? Data center. Pô, mas você não está falando de medicamento? Estou. Quem vai fazer todo esse processamento, quem vai fazer o machine learning, etc., é um data center. Então, eu arrisco a dizer, o Caio falou de 5 anos, eu arrisco a dizer que daqui a 5 anos a gente vai estar vivendo uma vida completamente diferente do que a gente vive hoje. Completamente. Melhor, pior, não vou entrar no mérito, mas completamente diferente. O jeito como a gente se comunica, o jeito como a gente tem ativo, o jeito que a gente faz contrato. E tudo isso precisa ter alguém por trás. E isso é uma das tecnologias emergentes de data center, que é a parte de refrigeração líquida, que não é nova, tá? Quem é mais antigo aí de mercado, 1970 tinha equipamento refrigerado por água. Mudaram foram as nuances. E você vê pesquisas, como da Uptime, você vê que a maioria dos data centers estão, no mínimo, considerando utilizar. Vira uma onda, né? Dizem que é uma hype isso, mas não tem jeito, né? Até falam que também é uma bolha e etc. Eu não consigo ver isso como uma bolha, o data center. A gente vê, quem estudou gerenciamento de projetos, fez alguma matéria executiva, estudou lá a bolha das tulipas, né, a primeira bolha econômica do mundo,
que descobriu que a tulipa era muito cara, e aí começaram a vender tulipa, encheu de tulipa, e quando percebeu a tulipa também não agregava nada, e um monte de produtor de tulipa quebrou. O que acontece se data center for uma bolha? A gente vai parar de usar celular? A gente vai desligar o WhatsApp? A gente vai parar de ler e-mail? Não vejo isso acontecendo. Então, eu acho que é um caminho que a gente não tem volta. Se vai desacelerar ou não, a gente está numa velocidade absurda, não sei. Enfim, você tem aqui várias pesquisas mostrando que, pelo menos, se você somar aqui uma das vertentes de liquid cooling, que é o DLC, se você somar dessa pesquisa agora de 2024, saiu tem uns 2 meses, 61% não usa, mas consideraria, e 22% consideraria. Então, se você somar essas duas aqui, a gente está falando de 83% dos data centers no mundo falando disso. Vai acontecer com o seu. Amanhã, depois de amanhã, enfim, vai acontecer. Vai chegar. Então, acho que é uma boa hora da gente começar a se preparar com isso. E uma coisa interessante, perguntaram, né, para quem é do mercado de data center, qual que é o limite da potência de rack para eu começar a usar o resfriamento líquido? E aqui está a resposta. Né? A partir de 20 a 29 kW, a maioria já usa resfriamento líquido. Então, a gente começa a ter informações, já começa a ter limites de quanto que a gente vai precisar disso. Várias aplicações não vão chegar nessa potência, mas grande parte agora das novas vão. Blockchain e a mineração de Bitcoin, que foi inovadora, digamos assim, nesse caso, e o machine learning, está daí para frente. E não tem 60 ou mais. A gente podia abrir mais umas 10 coluninhas ali. Mas o mais interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte, essa pesquisa tem uma pergunta, na minha opinião, errada. Que ele pergunta, né, o gatilho, né, para usar resfriamento líquido baseado na potência do rack. E não é a potência do rack que demanda esse resfriamento líquido ou não. É a potência do chip. É o negocinho lá, aquele processador, né, a CPU, a GPU. É um negocinho desse tamanho, gente, 400 milímetros quadrados. Esse cara que demanda, não é aquele rack, não é. E aí você tem já várias pesquisas mostrando quanto que você vai fazer a transição de uma tecnologia para outra. Esse gráfico de 2021, ele era avançado em 2021. Já está um pouco obsoleto, mas dá uma ideia. Eles estabeleceram que aqui, ó, na faixa de 300 watts a 400 watts no chip, que pode ser uma CPU ou uma GPU, eu já tenho que começar a fazer a transição para o resfriamento líquido. E o mais engraçado é que eles colocaram aqui em 2021 600 watts ou mais. Isso aqui em 2021 era olha, exercício de futurologia. Acho que vai chegar lá em 600, do jeito que está andando. A NVIDIA, os últimos GPUs deles já estão em 1.200 watts. 2021, 3 anos atrás. Então, a gente dobrou a expectativa. Eu fico brincando que o que a gente achou que ia chegar amanhã, chegou ontem. A gente nem viu. Passou muito rápido. Então, a velocidade das coisas está muito grande. Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu de 2015 para 2025. Esse gráfico, essas bolinhas, é o TDP. É a potência, resumindo, daquele chip. A gente vinha caminhando aqui, crescendo, mas crescendo um pouquinho. 2015, olha o que aconteceu. Muito a ver com o que o Caio estava conversando agora. Tem tudo a ver com o que o Caio está conversando agora. Isso aqui, nós, da área de data center, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não tem como a gente ser o gargalo disso. A gente tem que conseguir lidar com isso. Olha aqui o que está acontecendo com todas as potências. CPU, GPU, os servidores em si, inclusive memória, rede, para quem é de TI, tudo está subindo a potência, a dissipação de calor. Nós que somos aqui da refrigeração, temos que aprender a lidar com isso. Olha só que engraçado. Isso aqui é um desenho, né, de como é que funciona, né, um processador. Né? Então, você tem toda a parte do substrato, etc. E o núcleo dele, a verdade, né, o que processa é isso aqui. Aí, olha uma placa de vídeo, isso é de um computador ordinário. Isso aqui era o dissipador de calor que a gente conhecia. Olha o tamanho do dissipador de calor do núcleo agora. Que absurdo. Compara isso aqui com isso aqui, em área. E o que travou o resfriamento por ar é isso. A gente não consegue ter mais área, eu não consigo ter um volume. Eu não consigo fazer um dissipador de calor do meu tamanho para um chip desse tamanho, fica inviável. E aí o líquido veio com uma solução. E aí a gente tem que repensar como a gente desenha o data center. Eu tenho novidades do ponto de vista de projeto.
Como que eu conhecia o data center anterior? Eu tinha lá meu chiller, uma torre de resfriamento, caso fosse condensado por água, ou um chiller resfriado por ar. Ele tinha um anel que a gente chamava de água gelada, ele ia até os meus fan coils de precisão e resfriava o data center. Muito bem. Agora eu tenho um novo componente nessa jogada, que a gente chama de CDU. A gente tinha, para quem é da área de data center conhece a parte elétrica, a gente tinha PDU, né, Power Distribution Unit, que é um painel que distribui a energia pelos racks. Agora a gente tem um rack aqui, como se fosse um rack, que ele vai distribuir líquido, assim como a gente distribui energia entre os racks. Então, é um novo design, é uma nova ideia de data center. Se você está fazendo um data center hoje, muito provavelmente você vai ter que lidar com essa questão. Vou ter espaço para fazer isso? Eu vou passar líquido dentro do meu data center? Isso é uma pergunta curiosa. Eu não tinha líquido no meu data center, agora eu tenho. Como é que eu vou fazer com esse líquido? A gente vai conversar no final sobre uma série de desafios que a gente tem para pensar. Não tem nada de tecnologia de foguete. Qualquer engenheiro mecânico deveria saber projetar uma bomba, tubulação, fluido passando, etc. Só que as interfaces dentro de um data center é que complicam o uso dessa tecnologia. E, óbvio, a novidade, né? Como que funciona esse novo componente que não é tão novo? Essa CDU, ela é basicamente um trocador de calor. Líquido-líquido, onde de um lado eu tenho aquela minha água do chiller, que eu já conheço muito bem, todos aqui conhecem, e agora eu tenho um outro anel que vai circular por bombas lá dentro do meu data center. O que circula aqui muda. Tem diversas pesquisas, né? Agora a gente está olhando o que é melhor fazer desse lado. Esse lado aqui eu conheço muito bem. O que é melhor eu fazer desse lado? Vou usar refrigerante? Vou usar água? Vou usar água desmineralizada? Vou usar uma série de coisas. Tem uma série de vertentes. Fluidos que trocam de fase no meio do caminho. Mas, basicamente, uma CDU é isso. É um trocador de calor, onde eu tenho um fluido qualquer dentro do meu data center. E o meu chiller aqui é minha água gelada convencional, que todos vocês já conhecem. Esse componente vai estar mais presente em vocês, no data center de vocês. E uma pergunta, quando a gente está fazendo o curso, eu estou colocando mais um componente ali. Por que eu não levo essa água do meu chiller lá para o meu computador já direto? Né? Por quê? Tem um motivo para isso. Eu estou colocando uma ineficiência, eu estou colocando um trocador de calor. É física, eu vou perder alguma coisa nesse processo. Então, eu estou tendo a ideia de colocar uma coisa para ineficientizar o meu processo. Tem um motivo por trás. Como é que a gente chega nesse motivo? Primeiro, quais são as características desse novo componente, né? Como é que eu vou escolher um? Eu vou ligar lá na Vapier, vou pedir para a Vapier instalar um. O que ela vai me perguntar, né? Eu vou ter que ter a capacidade de resfriamento. Então, quantos quilowatts ela é capaz, assim como um fan coil tem, etc. A temperatura de approach é essa ineficiência. É a diferença entre a temperatura da minha água do chiller e aquela temperatura daquele meu novo anel lá dentro do data center. Então, por exemplo, quando eu tenho um approach de 10 graus, significa que se minha água gelada lá do chiller é 10 graus, a minha água interna do data center vai ser 20, né? 10 mais 10. Aí performance hidráulica, vazão, queda de pressão das bombas e etc. E confiabilidade, né? Não existe mais data center. Aquele papo de meu data center tem 5 nobs, né? 99,999% de confiabilidade. Isso não existe, acabou, né? Data center é 100% e 100%. Ninguém admite uma queda de um data center. Isso é inadmissível. Então, você tem que ter confiabilidade nos seus equipamentos. Seu data center tem que estar o tempo inteiro funcionando, seus equipamentos têm que estar o tempo inteiro funcionando. Está aqui o exemplo, né? O approach, né, é basicamente a métrica mais importante, que é essa diferença de temperatura aqui entre aquele anel de água gelada que a gente tem e o anel novo ali para levar esse fluido para o rack. Aqui um gráfico exemplificando, ele está variando de 7, 10 graus até 5 os mais eficientes. Então, a gente vai ter essa perda no meio do caminho. Pô, Alexandre, então eu estou colocando uma coisa, eu vou perder temperatura. Eu vou mandar direto minha água gelada. Por que você não deve fazer isso? Porque, primeiro, essa água, se eu tiver um vazamento perto de um equipamento eletrônico, todo mundo já deve ter derrubado um celular na água quando ele não era a prova d'água, né? Então, a gente não quer que isso aconteça no data center. E outros problemas como condensação, por exemplo. Esse aqui é um diagrama típico
de como vai funcionar um novo data center, né? Digamos assim. Tem tanto o posicionamento típico que a gente tem com galerias, né, de técnicas, com os nossos equipamentos de ar-condicionado convencional que já existem, e as nossas novas CDUs distribuindo para todos os racks, ou até mesmo dentro. A gente pode levar lá para perto do rack também esse novo equipamento CDU, lá para pertinho dos racks. Esse eu tenho visto, cara, o último ano eu rodei o mundo, literalmente. Esse é como tem sido o design dos novos data centers. Esse uso da CDU na lateral, por algumas vantagens. Primeiro, pouco impacto no layout existente. Então, no seu data center, se você for fazer ele de forma híbrida, você não vai impactar tanto o layout, você não vai colocar um equipamento novo dentro do data center. Facilidade de conexão já com aquela estrutura que você já tem, dos chillers. Concentração de detectores de líquidos, vão ficar todos ali no seu hall. A parte de TI vai se manter intacta. Menor impacto na distribuição. Vocês já começaram a pensar que no data center, se vocês têm familiaridade com o interno, que você vai começar a passar um monte de tubulação por meio do data center? Então, você já tem aquelas calhas elétricas, você já tem as calhas de fibra, você já tem um monte de coisa, agora você vai passar um monte de tubo de líquido. Então, isso impacta a vazão de ar, né, dentro. E eu não ocupo, né, quando eu coloco fora, eu não ocupo esse espaço branco aqui, que é muito valioso. A gente fica brincando, às vezes, que você ocupar esse espaço branco com o equipamento de infraestrutura é como você ter um depósito de equipamentos em Manhattan. Essa área é muito cara. Você não vai ter um depósito em Manhattan, você vai ter um depósito fora e você vai levar o que for necessário. É exatamente o mesmo sentido. E aí vem o grande lance, que eu acho que é o pulo do gato, o pessoal da refrigeração. Por que eu tenho que usar essa CDU? Controle de umidade. Isso virou um problema grande para a gente. O que acontece aqui no Rio de Janeiro, aqui, né, trazendo para o dia a dia? Né? Quando a gente está ali na praia, ali, naquele calor danado, alguém serve um copinho de cerveja para a gente, a primeira coisa que acontece no copo de cerveja, condensa, né? Aquele tanto de água. A gente não pode deixar isso acontecer dentro do data center. Aí você fala, Alexandre, pô, é só colocar um isolamento na tubulação, mas os problemas são dentro dos equipamentos de TI. Eu não tenho como colocar um isolamento dentro do equipamento de TI. Então, tem que fazer um controle muito fino dessa umidade, e que tem tudo a ver com o ambiente externo. Então, o jeito de eu controlar isso, se eu deixar para fazer isso no chiller, eu tenho muita água, eu não tenho resposta rápida. Se o ar fica mais úmido, eu preciso imediatamente subir a temperatura desse fluido, porque senão eu vou condensar e vou queimar todos os computadores. Basicamente, todos. Hoje eu tenho data centers que são totalmente de refrigeração líquida. Eu iria condensar em absolutamente todos os equipamentos. Eu não tenho como. E esse controle rápido eu só tenho como fazer com esse novo equipamento. E, além de tudo, esse fluido, ele é um fluido diferente. O padrão de qualidade dele é diferente. Imaginem que, quando eu estou chegando lá perto do chip, esse fluido passa por microcanais mesmo. O grau de filtragem desse fluido é muito diferente de um fan coil, por exemplo. Qual é o tamanho da partícula máxima que pode ter ali muda muito. Então, se eu fizesse esse grau de pureza para um fluido inteiro da instalação, isso me sairia muito caro. Fica inviável de eu fazer isso. Então, por isso que eu separo entre o que eu preciso de mais nobre e o que eu não preciso de tão nobre assim. É uma questão de dinheiro, no final das contas. E aí eu trouxe para vocês que não conhecem ainda, quais são os tipos básicos que eu tenho de refrigeração líquida num data center. Esse é o nosso convencional. Eu tenho um rack, ar entrando, resfria o equipamento, ar saindo. A primeira modalidade de resfriamento líquido, que tecnicamente não é resfriamento líquido, seria eu colocar uma serpentina atrás desse rack para absorver parte desse calor. Ou seja, eu continuo com ar, só que esse ar, que supostamente sairia com 50 a 60 graus, ele é pré-resfriado na saída do rack, para ele sair numa temperatura mais amena. Isso é chamado de RDHX, né? Rear Door Heat Exchanger, um trocador de calor na porta traseira. Tecnicamente não é um resfriamento líquido, mas os americanos, que têm utilizado muito, dizem que essa é a droga de entrada no mundo do liquid cooling. E aí eu tenho as duas mais famosas agora, que é o DLC, que eu estou resfriando o chip, e os demais componentes eu resfrio com ar. Então eu pego maior densidade de calor, tiro com fluido e o resto eu resfrio com ar. E eu tenho a imersão, onde eu pego todos os meus equipamentos, todo o meu equipamento e mergulho em um fluido, totalmente. Literalmente eu mergulho num aquário,
o meu equipamento de TI. Essas são as formas que você tem hoje de aplicação de liquid cooling. Detalhando um pouquinho elas, está aqui. Como que funciona a DLC? Eu venho com um fluido, resfrio o meu processador ou minha GPU, resfrio uma segunda e volto com esse fluido quente para qualquer lugar, inclusive um chiller, por exemplo, para resfriar esse fluido. E aí você vê aqui um rack agora com vários equipamentos usando esse layout. Esse é o que 80% das instalações estão utilizando. Chama de DLC. Fotos reais de um equipamento. Então, você vê o equipamento aqui com 4 chips, né, CPUs ou GPUs, sendo resfriadas por esse fluido, entrando e saindo pela traseira do equipamento. Esse cara aqui que é um problema de eu isolar da temperatura, essas conexões metálicas aqui, esse que é um problema de eu isolar. E ali uma foto atrás desses equipamentos, todos conectados no que a gente chama de manifold. Então, eles funcionam dessa forma, esses novos equipamentos. E o fluido de imersão, eu literalmente mergulho esse equipamento num fluido dielétrico. Esse fluido aqui é responsável por tirar todo o calor desses equipamentos. Esse fluido entra frio e sai quente. O de imersão, eu ainda tenho duas opções hoje. Ou eu faço ele em uma fase, líquido-líquido, na minha CDU, lembra que eu falei mais cedo? Ou eu posso usar um fluido de 2 fases. E aqui você vê que ele literalmente ferve o fluido. Então, eu tenho um fluido com uma temperatura de ebulição, por exemplo, de 50 graus, os servidores começam a esquentar, ele ferve esse fluido condensa numa serpentina e volta. Literalmente, esses racks às vezes têm uma porta transparente, assim, uma janela transparente, você vê literalmente chovendo dentro do rack. Isso é uma foto também real. Isso é da Microsoft, inclusive, é um tanque de imersão da Microsoft, onde você vê os servidores mergulhados, sendo resfriados aqui. Ó. O vapor sobe, se resfria aqui na serpentina e volta como líquido. E para fechar a apresentação, eu queria resumir para vocês alguns desafios. A ideia era tentar fazer uma coisa menos técnica e mais para a gente começar a pensar, né? Beleza, eu quero decidir. Estou com um data center novo, vou querer estar preparado para isso. Né? Vou estar preparado para toda a parte de smart contracts, blockchain, etc., inteligência artificial. Os meus clientes vão demandar isso de mim, quero estar preparado. Primeiro, piso elevado, uma coisa que a grande maioria dos data centers usam. Eu tinha uma profundidade que eu esperava para passar as calhas, etc. Eu tenho que rever isso agora, porque eu vou passar tubo. É mais material passando debaixo do piso elevado. E esse piso elevado, o espaço dele é importante para minha parte de ar-condicionado por ar. A vazão dele, a turbulência, depende do grau de interferência. Eu estou colocando mais interferência. Então, eu vou ter impacto. Eu preciso pensar nisso. Outra coisa, né? Eu tenho que pensar no suporte dessa tubulação, eu tenho que pensar no isolamento, eu tenho que pensar em raio de curvatura, eu tenho que pensar que vai passar uma tubulação por cima da outra, eu tenho que pensar em válvula. Então, não é simplesmente vou fazer. Eu tenho que pensar nessas coisas, nesses impactos. Posso passar a tubulação por cima? Claro que pode. Só que eu tenho outros problemas. Normalmente, por cima, eu já passo rede, eu já passo alimentação elétrica. Então, eu já vou começar a ter conflito com a parte elétrica também. Outra coisa, ele não está flutuando, ele está pendurado no teto. Civil. Essa laje tem capacidade de aguentar essa carga? Tubulação cheia de fluido? Não sei. É uma pergunta que você deve fazer. A coordenação com isso tudo, né? A gente já falou. Isolamento, parte de condensação, muito importante, controle de temperatura, controle de umidade, tem que ser fino. A gente veio numa pegada de menos de 10 anos para cá, de uma não necessidade do controle de umidade. Os equipamentos de TI ficaram muito resilientes. Eu posso trabalhar numa faixa entre 10% e 80%, 70%. Pô, então eu não vou controlar esse negócio, 10 a 70, tem a vida toda aí. Agora isso passa a ser um problema. Então, há 5 anos atrás, eu fico brincando às vezes também que, quando eu fazia consultoria, a gente tem que ser muito, muito flexível, porque uma consultoria que eu dei há 1 ano atrás, a mesma consultoria hoje eu posso falar coisas diferentes. Então, antigamente eu falava, você não se preocupa com controle de umidade, não, tá tranquilo. Hoje eu vou falar, cara, se preocupa com controle de umidade. Se você for usar liquid cooling, você vai precisar ter isso bem fino. Distribuição elétrica, né, para quem é da parte elétrica,
Normalmente, um rack, os equipamentos têm uma tensão de 208 volts. Para colocar um rack, eu tive em Singapura em novembro do ano passado, eu vi um rack desses de imersão de 285 kW. Eu já tinha visitado data centers de 285, 300 kW. Eu vi um rack de 285 kW. Para chegar a energia suficiente para esse cara, se eu tiver alimentação em 208 volts, eu vou ter um cabo dessa grossura. Aí já não dá. Então, eles estão subindo a tensão dos equipamentos agora para 420, 415, para conseguir manter a mesma estrutura elétrica. Isso é um desafio. Se eu tenho um data center existente, eu estava pensando em 208. Agora eu tenho que pensar em 415. Como é que eu vou fazer isso? Dá para fazer? Claro que dá, mas eu tenho que pensar. Parte de arquitetura, os racks são diferentes, não é mais aquele padrãozinho. Um rack de imersão é um tanque. Eu não estava preparado para isso. Peso deles, um rack de imersão pode chegar a pesar 3 toneladas cheio. E se eu tiver peso elevado, ele está preparado para receber essa carga? Improvável. Improvável que esteja. Outro detalhe que eu tenho que pensar também. Então, formatos, olha só, um tanque de imersão pode ter mais de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Isso foge muito do padrão que a gente tinha. Último detalhe que eu quero trazer para vocês. Dreno. O seu data center tem que ter dreno agora, pode vazar líquido. Será que dá para eu ter um data center existente e fazer um dreno depois? Complexo. Então, talvez você faça um data center hoje, não vai ter a tecnologia de refrigeração líquida, mas talvez você tenha que estar preparado para isso e fazer, por exemplo, um dreno dentro do seu data center, onde nunca foi pensado. Outra coisa, esse fluido caindo, parte de ESG. Que tipo de fluido você vai usar? Esse fluido pode ir para o esgoto? Não pode ir para o esgoto? Eu tenho que deixar separado e fazer um tratamento industrial? Não sei, depende. E tudo está mudando. Último slide para vocês aqui. Tendência, futurologia, né? É muito difícil fazer futurologia no mundo de data center. As coisas que a gente pensava, de novo, que a gente pensava que ia acontecer amanhã, aconteceu ontem. O que está acontecendo, né? Falando de temperatura de água gelada, a gente vinha falando, vamos subir a temperatura, vamos ser mais eficientes. Por que vocês utilizam a água a 7 graus? Vocês podem utilizar, já é máquina, vocês podem utilizar água gelada a 18, 20, 22 graus. Isso tudo era verdade. Com as novas aplicações de inteligência artificial e etc., a tendência da necessidade de temperatura tem caído. Chegando, por exemplo, a 20 graus lá no equipamento. Lembra que a gente conversou do approach lá da CDU, que é a diferença de temperatura? Vamos fazer a retroengenharia. Se eu preciso de 20 e eu tenho 10 do approach lá, significa que minha água gelada tem que estar a 10. Então, eu já não posso operar a 20. Então, eu já estou mudando o design de novo do meu data center por conta dessa tendência. Data centers feitos hoje estão sendo projetados para trabalhar com 20, 22 graus de água gelada, 24 graus. Talvez a gente tenha que reverter essa tendência. Aliás, talvez não, eu tenho certeza. A gente vai ter que reverter essa tendência. A gente vai começar a voltar a esfriar essa água. O mesmo gráfico mostrando essa tendência de queda da temperatura desse fluido. Finalmente, pergunta que sempre fazem. Então, o líquido vai substituir o ar? Improvável. Improvável. O que a gente tem certeza absoluta é que as duas tecnologias vão coexistir, pelo menos durante um bom tempo. Então, não vai acontecer de hoje um fabricante está fazendo um equipamento de ar lá, de precisão, ser substituído num curto prazo. Provavelmente eles vão coexistir. A adoção de resfriamento líquido requer uma série de adaptações e paradigmas, mas é possível. E abordagem multidisciplinar. Hoje não existe, né? Quem vive no mundo de data center sabe que um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil não é engenheiro de data center. Ele precisa de especialização, ele precisa de treinamento. Então, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Não é só mecânica, não é só elétrica, não é só civil. Todo mundo tem que estar envolvido porque a gente está quebrando um paradigma. Basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é muita coisa. A ideia era trazer uma coisa técnica sem ser muito técnica, mas para vocês verem que isso está mudando, né? E que o ideal, se vocês estão pensando em fazer um novo data center, fazer novos projetos, pensar que isso é uma realidade que está chegando muito próxima. Acho que esse era o recado, Paola. Então, na verdade, uma das perguntas aqui que eu tenho para fazer, você já respondeu, né? Você já foi na frente. Era uma pergunta do Rogério Monte, que era justamente
entendendo que, por um tempo, essas duas realidades iriam coexistir, mas você já falou que... Já meio que respondeu, né? Como é que seria essa transição, como está. Então, acho que isso está respondido. E a segunda pergunta foi da Graciele da Vinci, da Eletrofrigo. Como os componentes e os fabricantes estão trabalhando para que essa nova realidade, qual seria o componente principal a ser adaptado para o funcionamento do resfriamento líquido? Bom, do ponto de vista de TI, o que a gente está fazendo, o que a gente está mudando é a parte do que a gente chama de cold plate, que é a interface entre o chip e a parte líquida. Isso é a mudança. Do ponto de vista da infraestrutura, o mais importante, a mudança é esse equipamento novo, essa CDU, que nada mais é que um trocador de calor com bombas. Né? Do ponto de vista de engenharia, não tem nada demais. Mas ela é um equipamento fundamental, importante, e projetos conhecidos, eu não vou falar aqui, mas projetos conhecidos, se vocês olharem na internet, fracassaram pela falta desse equipamento. Então, esse novo componente, acho que é a adaptação mais importante que você tem. Hoje, se eu tivesse eu fosse uma marca que fabricasse equipamentos de refrigeração, eu pensaria muito em colocar uma CDU para funcionar. Eu acho que ela vai ser o componente mais importante nessa nova tendência, digamos assim, de resfriamento líquido. Tá. Perfeito. Saí daqui da frente porque eu fiquei na frente do QR Code. Muito obrigada. Foi excelente o conteúdo. Obrigado, parabéns. Paulo. Obrigado. Obrigada.